Quando nós reencarnamos, quando nós nascemos de novo, nós estamos muito sujeitos ao nosso meio, né? À nossa família, à influência dos nossos pais, dos nossos tios, dos primos, avós. Esse agrupamento de pessoas marca profundamente a nossa existência. Imaginemos que nós nascêssemos no Japão. Que língua que nós aprenderíamos? Se nós nascêssemos no Egito? Então, às vezes as pessoas não pensam assim, não, porque será que influencia? É só pensar na língua. Começa na língua. Aí nós temos os costumes, os hábitos. Para nós que estamos reencarnando em diversas ocasiões dentro do cristianismo, anjo de guarda é um conceito fácil de entendermos, de aceitarmos, porque é alguma coisa que está profundamente gravada em nossas memórias, sejam elas nesse corpo físico, seja ela na profundeza dos nossos espíritos. É bem gravado, é bem guardado. Mas como é a nossa relação com o anjo de guarda? Será que ela é uma relação correta? Será que ela precisa de alguma reforma? E, dado que todos nós temos um anjo de guarda, será que esse anjo de guarda abandona a gente? Será que a expressão meu anjo de guarda não foi com o anjo de guarda dele? Será que essa expressão é uma expressão correta? A doutrina espírita vem fazer todas essas perguntas. Quem são os anjos da guarda? São espíritos superiores, espíritos que já foram simples e ignorantes, como nós mesmos. Espíritos que já percorreram o caminho do aprendizado e que hoje se encontram num patamar mais elevado, uma situação espiritual de maior equilíbrio. Eles têm mais conhecimento e eles têm mais moral. Bom, pensemos em Jesus. Quem seria o anjo de guarda de Jesus? Nós pensamos logo em Deus, porque para nós é virtualmente impossível pensar em alguém superior ao Cristo. E ele entende isso tão perfeitamente que ele vai falar que eu e o Pai somos um. Não que eles sejam a mesma pessoa, isso gerou uma grande confusão. Não que eles sejam o mesmo indivíduo, a mesma persona. Não. É porque ele está tão alinhado com os desígnios celestes que ele pode dizer que ele é um. Porque ele respeita essas leis divinas, ele conhece essas leis. Mas nós podemos assegurar que sim, ele também tem um anjo de guarda. Porque a coisa vai ao infinito. Nós, criaturas, não somos capazes de compreender o Criador. Se fôssemos capazes de compreender, nós seríamos tão sábios quanto eles. Se nós fôssemos tão sábios quanto eles, nós seríamos outros deuses. Nós não somos capazes. Nós fazemos uma grande confusão. Primeiro porque o nosso ponto de referência material é a Terra. Mas imagina qual é a dimensão espiritual do espírito que habita o Sol. Nós somos incapazes de pensar numa coisa dessa. É tão material que a gente pensa, não, vai derreter. Porque lá só tem fogo. De certo é um espírito de fogo. A nossa capacidade de entendimento está muito atrelada à matéria, ao corpo físico, ao conhecimento que nós possuímos atualmente. Nós nos esquecemos, porém, por exemplo, que quando perguntam para os espíritos qual é a forma do espírito, eles vão dizer, ele assume para vocês a forma que ele teve na última existência ou a que mais for conveniente para conversar com você. Isso já gera uma loucura na nossa cabeça. Então ele não tem carinho igual eu, ele não tem carinho igual você, mas e a coisa de continua a individualidade? Os espíritos vão nos explicar que espíritos mais apegados à matéria
mantêm os mesmos hábitos, os mesmos cacoetes que tinham enquanto vivem. E aí nós temos lá um relato no laboratório do mundo invisível, e um espírito se manifesta segurando uma caixinha de rapé. Hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa, mas antigamente eles pegavam fumo e punham no nariz para dar uma desentupida na respiração ou para espirrar. Ele se apresenta, mas espírito precisa desse tipo de coisa? Não. O espírito precisa de bengala? Não. Será que o Dr. Bezerra de Menezes vai se apresentar para nós com barba, carequinha? Será que ele vai passar a eternidade com aquela cara de velho dele? Compreende? Nós temos uma grande dificuldade de lidar com isso. Se aparecesse aqui um espírito jovem e se dissesse, assinasse Bezerra de Menezes, a gente não acreditaria. Porque nós temos muita dificuldade de lidar com a realidade espiritual. Então, um anjo de guarda é um espírito elevado, é um espírito que não está sujeito a falir, não está sujeito a paixões. Ok? E um anjo caído? Tem essa coisa de anjo caído, né? Não tem essa coisa de anjo caído. Quando se atinge a condição angélica, uma das características é que o espírito não está mais sujeito a paixões. Então não tem anjo caído. Não tem como regredir. Né? Não tem como regredir. Sendo anjo da guarda do espírito superior, não tem jeito dele não se dar com outro anjo. Essa história de que o meu anjo da guarda não combina com o seu, não existe. Porque o meu anjo de guarda não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro. Isso que é errado quando a gente fala assim, meu anjo de guarda não deu certo com o seu. Exatamente, não tem essa. Porque esse anjo de guarda que a gente está falando é o meu espírito obsessor. O meu obsessor não dá certo com o seu obsessor, ok, porque são ambos inferiores, mas o meu anjo de guarda, ele vai dar certo com o seu anjo de guarda. Ele é um espírito elevado, né? Porque ele é um espírito elevado. Qual é a missão do anjo de guarda? Nos aproximar o mais possível de Deus. Qual que é a missão dos pais? Vocês já viram lá no Evangelho segundo o Espiritismo a missão dos pais. Qual é a missão dos pais? Aproximar os filhos. Aproximar os filhos o mais possível de Deus. Olha, você viu que a missão é a mesma? Só que os pais não são tão superiores quanto os anjos de guarda. Mas a missão é a mesma. Levar-nos o mais possível para nos aproximarmos de Deus. Então eles têm essa missão. Existem algumas pessoas que dizem assim: o anjo da guarda abandonou ele. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano numa lição de São Vicente, ele vai falar assim: cuidado para que os vossos anjos de guarda não se afastem de vós. É uma metáfora, é uma historinha. Quem se afasta do anjo da guarda somos nós. Deixa eu exemplificar para vocês. A mãe fala para o filho: escova os dentes. Quantas vezes? Várias vezes. Até ele passar a escovar o dente sozinho. E quando ele esquece, o que a mãe faz? Fala de novo. E a mãe não é perfeita. Só que tem mãe que chega a um ponto e fala assim: faz do jeito que você quiser. Vou deixar cair os dentes. Não tem umas mães que desiste, mas anjo de guarda não desiste. Mas adianta ele falar? Não adianta. Ele para de falar? Vocês entenderam a pergunta? Porque como a gente pensa em anjo de guarda inferior como nós, a gente pensa que ele tem que ser insistente, preguento. Anjo de guarda bom é anjo de guarda que fica ali.
faz isso, faz aquilo, não é? O que os Espíritos nos explicaram sobre o anjo de guarda? Ele fica perto. Ele fala uma vez. Se você quiser atender, ótimo. Se você não quiser atender, tudo bem também. Sabe por quê? Quanto tempo o anjo da guarda tem para levar a gente para Deus? Uma eternidade. Então ele tem que ter pressa. Sabe por que mais? O anjo da guarda pode violentar a nossa liberdade? Não. Ele pode nos obrigar? Não. Pode. O quê? A tarefa dele tem que ser executada como? Por sugestão. Intuição. Por orientação. Aí nós temos o livre-arbítrio, né? Perfeitamente. O livre-arbítrio. Então o anjo da guarda não é um espírito que fica buzinando na cabeça da gente igual a mãe. Aqui a gente começa a diferenciar. Ele não fica buzinando. E como é que eu faço? Os Espíritos vão dizer que se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós buscarmos a ajuda deles, ela não nos é negada. Entendemos? Deixa eu explicar, talvez de uma forma diferente. Quem aqui gosta de pedir, por exemplo, para alguém avalizar? Pedir um dinheiro emprestado? Antigamente a gente pedia telefone emprestado, era difícil. É complicado pedir, não é? Porque nós somos orgulhosos, é complicado pedir. Para o humilde, é complicado pedir? Não. Sabe por quê? Porque ele já não tem. Se falar não, tudo bem. Se falar sim, tudo bem. Sabe como é que a gente percebe muito o nosso orgulho? Alguém fala não pra gente e a gente fica com raiva. Traz a toalha pra mim. Não. Mas eu levei centenas de vezes para você. Você tinha que trazer para mim. Espírito interior. Olha, por que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os humildes? Para eu receber ajuda, eu preciso de humildade. Nosso tema é a inspiração do anjo da guarda. Porque a gente pensa na inspiração, quando a gente lê só a pergunta que o anjo da guarda, ele tem por missão nos desenvolver, a gente fala assim, culpa sua. Você não está fazendo a sua missão. E a gente borda um punhado de situação porque a gente é cheio de achar um culpado, que não seja a gente. O nome disso é vitimização. Então a gente acha que o anjo da guarda é o culpado, porque ele deveria estar me inspirando para o bem. O problema é o seguinte, ele está. Ele não está te obsediando. Ele não está te possuindo. Ele está te inspirando. Inspirando. É bem diferente. Como é que um obsessor faz? Fica martelando. Fica martelando, fica repetindo, fica ali, não quer dar bomba, né? Aí, os Espíritos nos dizem o seguinte: os Espíritos superiores têm poder sobre os inferiores. Então, se eles mandarem, eles são obedecidos. O problema deles mandarem é o livre-arbítrio. Porque se eles mandarem, a pessoa não está fazendo por ela está fazendo por ele. Então, não é mérito dela, é mérito dele.
não exercem isso com frequência. Se vocês lerem as histórias, toda vez que o Espírito Superior chega, ele chega de mansinho, ele conversa, ele pede, ele explica, ele ora. Ele passa lá 300 anos. No livro Libertação, a mãe está acompanhando o Espírito lá nas trevas há 300 anos. O ministro Venerando está aguardando 800 anos os entes queridos dela. Tem várias histórias de 30, 50, 800 anos. O Espírito Superior. E o obsessor? Certo? Como é que o anjo de guarda vai equilibrar essa batida? Entenderam? Porque os Espíritos nos esclarecem que nós somos sempre livres na nossa escolha. Que os Espíritos superiores equilibram a influência dos Espíritos inferiores. Entenderam a pergunta? Porque se eles não podem ficar... Como é que a gente equilibraria? Se você tiver... Você vai ser o Espírito bom, tá? Se eu estiver falando... rouba ele, rouba ele, rouba ele, rouba ele. O que você vai estar falando? Eu vou falar o contrário disso. Não. Porque a gente pensa que o equilíbrio vai se dar pela mesma conversa e pela mesma insistência. Não é isso? Espera aí. Vamos ver se eu entendi. Quer dizer que se a pessoa fica falando mais, ela tem mais poder. Entenderam a pergunta? Quer dizer que se a pessoa ficar falando na sua cabeça, fuma, você vai fumar. É assim que as coisas funcionam? Se a repetição, se a insistência realmente for a coisa, por que a gente tem que insistir tanto para filho escovar dente, para filho fazer um punhado de coisa? E chega um coleguinha e fala uma vez. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu sei que vocês pensaram na coisa ruim, né? Chega o amiguinho ali, chama para fazer uma coisa errada, só basta um convite. E a mãe está martelando. Vocês viram que agora eu inverti as duas coisas? Porque a gente pensa, não, a mãe está falando, está desejando bem. Que ele escovar os dentes vai ser bom para ele. Né? Então ela está desejando bem, só que ela é que está martelando, parecendo um obsessor. E aí chega o outro e faz um convite e supera a repetição da mãe. Vamos entender isso? A diferença da força da influência está onde? Já que não está na repetição. Na firmeza? Dentro de nós. Entenderam? Vocês já devem ter ouvido a história de um índio que falou que tinha 2 cães bravos dentro dele. Né? E aí perguntou para ele, quem ganha? Aí ele falou assim, aquele que o alimentar mais. Compreendemos? A força, ela vem de dentro, na minha escolha, na minha predileção, na minha preferência. Então não adianta, o Espírito Superior sabe que não adianta ele ficar martelando. Aí, o Espírito Inferior não entende isso. E a gente vai ver que ele vai lá tentar Jesus. Vai conseguir? E ele faz promessa, vou te dar os reinos da terra. Não vai funcionar. Quando ele chega para Pedro, não, mas é facinho. Não precisa nem falar muito. Aliás, não precisa nem falar que o Pedro embaraça ele sozinho. Compreendemos? Então, gente, olha como muda de papel. O Espírito Superior não é alguém que está ali papagaiando na minha cabeça. Ele é alguém que está disponível se eu o procurar. O Espírito Inferior também. Eu diria que o superior está mais disponível que o inferior, porque às vezes o inferior não emburra. E o superior não emburra.
Compreendemos? Mas, Manuel, e o equilíbrio? Está dado. Por quê? Porque é dentro de mim. Não são as forças externas que me governam. Elas me influenciam. Então elas determinam, por exemplo, a língua que eu aprendi desde cedo. Ela demonstra uma série de hábitos possíveis para mim. Mas meu pai fumava e eu não fumo. Meu pai bebia e eu não bebo. E eu conheço filhos de pais que não bebiam, que bebem. Filhos de pais que não fumavam, que fumam. Então o meio exerce sim influência, mas ele não é absoluto. Porque se absoluto fosse, liberdade não existiria. Dado que a liberdade existe, e os fatos comprovam isso, então o meio não é absoluto, é apenas influente. E essa influência é de acordo com a minha busca. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Buscai e achareis. A iniciativa é nossa. Colocam o bem e o mal. E eu escolho. Olha a frase da vítima. Eu sou atraído. É igual surto, né? Quando a pessoa surta, o inconsciente dela. É dentro, né? Mas vocês entenderam a frase da vítima? A gente põe a culpa na coisa. É ela que está me atraindo. Foi a mulher do vizinho que me atraiu. Ela é que é a tentação. Né? Foi o marido da vizinha que me atraiu. Ele é que é a tentação. Foi o dinheiro que estava em cima da mesa e não tinha ninguém olhando. Como é que resiste a isso? O pudim de leite condensado. Eu bem que queria fazer um regime, mas na hora que eu vi aquele pudim, como é que resiste a uma coisa daquela? Não tem jeito de resistir, né? Não. Esses exemplos mostram claramente para nós que nós, na nossa mentalidade, colocamos essas situações e não refletimos na realidade, que a realidade é: nós somos independentes, nós escolhemos. E o anjo de guarda agora fez muito sentido, porque ele tem essa missão e ele está disponível. E assim que eu procuro, é na hora. E eu sempre fiquei assim, meio pensando, né? Mas gente, pensa, pergunta, né? E se o anjo de guarda tiver que fazer uma viagem? Sabe o que os Espíritos respondem? Ele colocará outro disponível para caso precise. O que mais que eles vão falar? 2 Espíritos da mesma elevação. Um pode responder como se fosse o outro. Ah, mas isso para nós é mentira. Eu quero o meu anjo da guarda. Nós somos bem egoístas, né? Eles são egoístas? Eles têm problema de vaidade? Então, se eu falar que quem me ajudou foi o anjo José, ou foi o anjo Joaquim, e na verdade foi o anjo Maria, a Maria vai ficar triste? Ela vai começar, porque a gente faz toda a força, ajuda o povo lá na terra, mas eles nem agradecem. O pior, eles vão agradecer ao Bezerra de Menezes, vão agradecer, às vezes agradecem até a sorte, não agradece a gente. O que vocês acham? Não perde tempo. Não está sujeito a esse tipo de coisa. Então, nesta faixa, tanto faz ser João, Maria, Joaquim, José, nome, faz diferença para o orgulhoso. Ah, eu quero meu nome na porta do céu. Eu quero meu nome na rua. Fizeram uma rua com meu nome, você viu? Eu tenho uma rua com meu nome. Diga. Sr. Manuel, como o senhor falou aí agora, que a gente ele nunca fica sem estar perto de nós. Olha essa dúvida minha. Ele não distancia. Se ele tiver algum outro compromisso, outro então virá para mim ficar praticamente do meu lado. Porque a gente pior do que isso. Ah, é? Não é ele quem vem. Ah, tá. É eu quem vou. Ah, Sou nossa, eu que vou. que vou. Não sou eu que busco. Uhum.
É isso. Então sou eu que me projeto em direção a Ele. Ah, tá. Qual é o tempo que gasta para o pensamento ir? Se não piscar. Então na hora que eu falo assim, me ajuda, Ah, tá. Já está aqui. porque eu me liguei a Ele. Imagine que eu esteja fazendo bem o tempo todo. É Jesus. Então ele está o tempo todo ligado. A gente pensa na presença, porque a gente tem um problema de matéria, né? Ok, então a gente pensa nessa coisa da presença, mas vamos lá. Uma mãe, o filho está viajando, de repente ela fala assim, será que meu filho comeu hoje? Pode pegar a história. Aquele dia que ela está pensando nisso, ele não tinha comido ainda. Mas ela não está lá. Mas ela sabe, ela sente, mesmo à distância. Mesmo à distância. Minha mãe, que está aqui presente, a gente morava distante, aí de vez em quando eu pensava nela, o telefone tocava. A minha mãe tocava o telefone. O telefone tocava depois. Eu tenho amigos que, se eu sonhar, aconteceu isso para eles. E pode saber, estou precisando de ajuda. Como assim? É assim que as coisas funcionam. Por isso eu volto na coisa da humildade. Porque se eu não tenho humildade para buscar, para pedir, eu acho que eu me basto. Eu sou o cara, eu sei tudo, eu sempre estou certo, eu estou dizendo eu porque vocês não são assim. Né? Engano. Né? Mas nessa empáfia, eu não peço ajuda. Pensem nas preces que a gente faz. São pedidos ou são ordens? Porque Jesus, quando faz o Pai Nosso, ele pede. Quando ele está no Horto das Oliveiras, ele fala assim, Pai, afasta de mim este cálice, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feito conforme a vossa vontade. E daí a pouco ele fala assim, é chegado o momento. Bora lá fazer o que Deus mandou. Vai reclamar que a prece dele não foi atendida? Não, mas eu orei para Deus, ele tinha que ter me atendido. Quem ora para Deus e Deus não tem alternativa de não atender, está pedindo? Está pedindo? Não. Cura ela, cura ele, me cura, me tira de... Quando eu faço uma promessa, agora o Espírito não faz promessa, não. Né? Mas fazia. Em outras vidas. Né? Se isso acontecer, eu vou frequentar o centro, vou fazer sopa, vou fazer as visitas. O Espírito não faz promessa. Mas tem uns outros aí que fazem promessa. Se você me der um carro, eu te acendo uma vela. Se você curar fulano, desse câncer bravo que ele está, eu vou até para um lugar aqui perto. Maria. Tem gente que hoje vai menos. Né? Eu vou na igreja ali, tal. Eu só vou subir uma escada. Dependendo do lugar, a promessa é diferente. E tem gente que faz assim, se você curar ela, ele vai... Eu fiz uma promessa para você. Tá? Você que tem que pagar. É, exatamente. Então, eu estou contratando serviços. Terceirizando. Né? E eu estou pondo preço no serviço dos outros. Certo? E eu estou comprando para alguém, para outra pessoa pagar. Menos a própria pessoa que está pedindo. O Espiritismo hoje nos joga luz suficiente para sabermos dessas incoerências que nós temos. Porque quando a gente olha assim, não é bem incoerente, mas quando a gente sai dessa porta, o que a gente passa a fazer de novo? Viver essas incoerências.
Então aqui nós estamos começando a refletir, a pensar, para que lá fora nós possamos ter uma outra atitude, um outro comportamento. Um outro olhar. Um outro olhar. Então, se alguém me pedir assim, ô, liga para mim, eu posso ligar, eu posso não ligar, eu posso fazer uma prece para essa pessoa, eu posso fazer um punhado de coisas. E eu posso também pensar no obsessor dela. Como assim, meu? O que tem a ver essa coisa de encontrar alguém pedir para ligar e você pedir no obsessor dela? Pensar no obsessor dela. Nós não estamos todos ligados? Estamos todos ligados? Quem que eu prefiro atender? Humilde ou orgulhoso? Deixa eu falar diferente. Com quem eu prefiro conviver? Com humilde ou com orgulhoso? Humilde. Vocês têm certeza? Por quê? Na hora de ajudar, a gente tem que ajudar o orgulhoso. Ó, vou perguntar de novo. Quem eu prefiro conviver? Com humilde ou com orgulhoso? Porque se eu preferisse humilde, eu não estava reencarnado na Terra. Com É fácil de mãe. A gente não suporta o humilde. Sangue de barata. O brando não é sangue de barata? Uhum. Molenga, pamonha. Um brando, um pacífico. Para ser brando, para ser pacífico, tem que ser humilde. Né? Se a pessoa perdoa qualquer coisa que faça para ela, o que a gente olha para essa pessoa e fala assim? Está te fazendo de bobo. Você tem que fazer alguma coisa, reage, seja homem. Né? A gente não. Se nós preferirmos a humildade, nós vamos conviver com Cristo. Nós, infelizmente, gostamos do orgulhoso. A gente bate palma para o orgulhoso. A pessoa que apresenta, que ganha, que, né? A gente não bate palma para o cara que estava trocando o pneu do carro. A gente bate palma para o piloto. Só para o piloto. Para mais ninguém. Para aquele que está no ápice. E quem que a gente quer ser desde pequeno? O brilhante. O que aparece. O que chama atenção. Ser o discreto. O que serve. Entendemos? Então a nossa grande dificuldade é encontrar esse lugar de pedir ajuda. Porque se nós pedirmos sinceramente, nossos anjos de guarda nos ajudarão. Eles estão disponíveis para isso. Eles estão prontos para isso. O Cristo está pronto para isso. É só pedirmos. A gente pede e na hora já vem a inspiração, já vem o pensamento, já vem a direção. E aí, meus amigos, tem que ter humildade para aceitar. Porque às vezes a gente pede, né? Vocês, eu tenho certeza que não fazem isso, que é pegar o Evangelho, pedir uma orientação, abri-lo, e quando vem a resposta, você fala assim, não, essa aqui não, está viciado. Aí você fecha, pede, você abre de novo, aí vem a mesma lição. Aí você fecha, pega outro livro, não, vamos pegar outro livro aqui, porque é o Evangelho, né? Vamos pegar aqui o Pão Nosso, Vinho de Luz, vamos pegar um romance. Aí você abre, não é possível. Aí você fecha e bate o pé, né? Porque a gente fica contrariado. Aí liga para um amigo, o amigo fala a mesma coisa. Ah, mas isso é perseguição. Isso é perseguição. É assim que a gente rotula as boas influências. É assim que a gente rotula quem nos contraria. Seja ele bom, seja ele mau. Porque nós nos colocamos como centro do universo. E o grande desafio do humilde é colocar Deus. Né? O grande desafio do orgulhoso é colocar Deus. Porque para colocar Deus, para aceitar a grandeza de Deus,
a influência de Deus, para aceitar a grandeza dos bons espíritos, a influência dos bons espíritos, nós precisamos aceitar a nossa inferioridade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Todo o desafio está aí. Começamos nessa primeira das virtudes, uma virtude básica. Reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu não vou crescer sozinho. Porque é por nossa conta. O Espírito gosta dessa frase. Eu já falei, já ouvi um punhado de vezes. Nós fazemos a nossa evolução. A gente precisa de reencarnar sem papai e mamãe, que são espíritos inferiores também. Eu não consigo evoluir. Sou eu? Sou eu. Com muita ajuda. Muita ajuda. Eu não dou conta nem de fazer o pão que eu como. Não dou conta de fazer a roupa que eu visto. Preciso de muita ajuda. Eu preciso aceitar que eu sou dependente. Eu preciso de ajuda. Se eu aceito isso, eu oro. Se eu oro, eu atinjo meu anjo de guarda. Se eu atinjo meu anjo de guarda, eu sou inspirado. E nesse momento eu preciso de permanecer nesse estado. Para poder seguir, para poder atender a inspiração, para poder fazer aquilo que está vindo, que é a coisa boa que precisa ser feita. Nós temos um colega de serviço que ele está tentando engravidar, né, com a esposa dele. E não consegue. Já fez tratamento, já fez uma série de coisas. Agora está na fila da adoção, esperando. E eu penso assim, gente, mas é um desejo tão grande. Um desejo desse vai ser atendido. Eu tenho certeza que vai ser atendido. Eu não entendo por que está demorando. Mas quando a gente começa a refletir sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade, a gente começa a entender por que demora. Porque às vezes a gente quer, mas como dizem os Espíritos, às vezes a gente não quer de verdade. Porque Santo Agostinho vai nos falar que basta querer, que é muito fácil, é um esforço insignificante, basta querer. E vai acrescentar que muitos de nós dizemos que queremos, mas ficamos felizes quando não é do jeito que nós dizemos que queremos. Compreende? Às vezes eu estou pedindo porque eu ouvi falar que é bom, mas o meu coração ainda não virou a chave. Eu ainda não estou realmente pedindo. Eu estou pedindo assim, porque tem que pedir, que é bonito. Veja o orgulho de novo, né? Eu estou fazendo para os outros verem, não para mim. Enquanto eu estou vivendo isso, não sou atendido, não recebo inspiração, não resolvo meus problemas. Eu preciso. Eu, Manuel, preciso aprender a aceitar que eu sou pequenino. Todos nós precisamos disso. Aceitar que somos pequeninos. Imagina que a gente morreu, está tudo desencarnado. Será que a gente não vai dar um trabalhão para os espíritos dessa casa? Eles vão falar assim, não, vem, você precisa de passar ali no médium, porque você está meio embruscado aí com seus fluidos, vamos? Não, mas que é isso? Eu fui espírita, eu conheço. Não. Imagina a dificuldade, vem o orador, né, o doutrinador, ele vai me falar, não, isso aí eu já sei. Não, você vai me falar sobre a reencarnação. Eu estou careca de saber sobre a reencarnação. Entende? Enquanto eu não desço do meu orgulho, enquanto eu não desço do meu pedestal, eu não consigo receber ajuda. Não falta ajuda. Não falta anjo de guarda. Não falta o bem em torno de nós. Não falta. Vocês já vivenciaram isso um punhado de vezes. A ajuda está ali, a pessoa não recebe. Você leva a pessoa para fazer um tratamento de alcoolismo e ela não quer.
Ela não aceita. Ela nem aceita que é viciada. Ela nem aceita que ela tem uma doença. Fala para um homem de idade que ele precisa ir no médico. Sabe por que nós, homens, não gostamos de ir ao médico? Porque a gente corre o risco de ter uma doença. E se a gente tiver uma doença, a gente vai se achar menos homem. Porque a gente pode ter que depender dos outros. E a gente não quer correr o risco de depender dos outros. Como se nós já não dependêssemos. Quando eu morrer, quando nós morrermos, como é que a gente chega de lá? Do mesmo jeito. Pensa. Não sei de nada. É um lugar novo. Eu vou precisar de ajuda. Como é que a gente imagina-se chegando no plano espiritual? Como é que você já se imaginava chegando no plano A gente espiritual? já imagina chegando lá, André Luiz Fanceu aqui, ó, vem cá. Aí ia ser muito bom. A gente se imagina lúcido e conhecendo todo mundo. A gente, oi fulano, oi ciclano, oi Beltrano. E lá no umbral. Toda a história que a gente vê de morto, toda a história, a não ser que seja de um espírito humilde, simples, bom, toda a história de um morto, ele não reconhece quem está recebendo ali. Pode pegar toda a literatura espírita. Só reconhece aquele espírito elevado. O espírito elevado. E dizem os espíritos que quando o espírito é elevado, ele já vive no plano espiritual. Ele já vive a vida espiritual desde aqui. E é por isso que ele conhece os caras de lá. Para nós, você vai chegar lá, você não conhece ninguém. Vocês já chegaram numa cidade sem conhecer ninguém? Descer da rodoviária assim, você olha para um lado, aquele tantão de gente, e você não conhece ninguém. É assim que a gente chega no plano espiritual. Precisa, gente, de ter humildade. A gente precisa de ajuda todo dia. E quando a gente morrer, vamos continuar precisando de ajuda. Minha sorte é que nessas rodoviárias que eu desço, que não conheço ninguém, logo eu faço amizade. Meu menino diz que eu faço amizade até na fila da hotel. Para a gente poder se aproximar das pessoas, a gente precisa de um pouquinho de humildade. Porque senão, a gente nem cumprimenta. E hoje cumprimentar era tão difícil. Por quê? Um sorriso. Nós mesmo. A gente está com medo de todo mundo, né? Com a cara fechada. Posso fazer uma pergunta? Né? Pode. Você falou sobre abrir o evangelho quando está com algum problema, alguma situação, que você quer uma resposta ali. Sempre é uma inspiração do anjo da guarda? Vamos Essa lá. resposta? Vamos lá. Você pediu? Você quer? Então é. Ok? Se você está fazendo por fazer, mesmo assim tende a ser. Por quê? Porque especificamente o Evangelho, ele só tem coisa boa. Então você já pegou, é tipo assim, você já pegou um anjo guarda. O anjo guarda só vai te falar coisa boa. Qualquer coisa que ele te falar que é boa, é sempre melhor do que qualquer coisa que você esteja vivendo. Compreendeu? Genericamente falando. Então imagina que o obsessor vai chegar para te ajudar a abrir o Evangelho. Porque tem um obsessor que conhece profundamente o Evangelho. O problema não é na hora que ele está abrindo. O problema é na hora que você está interpretando. Compreende? Porque a mensagem é uma mensagem de luz, sabe? Sabidamente de luz. A proveniência dela, a origem dela é boa. A intenção dela é boa, o conteúdo dela é bom. Mas aí vem a interpretação. Aí você pega o Evangelho e fala assim: quem pela espada fere, pela espada perecerá. Certo? Aí você pensa assim: então eu posso matar aquele danado. Fez uma outra interpretação. Entendeu? Entendi. Mas a mensagem, ele está falando para perdoar. Não faça isso porque vai dar ruim. Aí eu estou pensando: não, eu vou fazer porque a minha intenção não é boa. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Amém. Então, você falou